Então, eu me chamo Agenor Andrade, eu sou professor aqui do IFG Lusiânia. A audiodescrição, então, eu sou careca, uma barba pela metade, uso óculos, sou branco, e no meu fundo tem armários, eu estou no IFG, tá bom? O intuito desse convite que eles me fizeram, então, anteriormente a gente ouviu o técnico falando sobre toda essa análise de conjuntura política, é reforçar isso mostrando as perdas, né? Normalmente a gente ouve falar que a gente está tendo uma perda percentual de um determinado valor e talvez a gente nunca tenha parado para pensar efetivamente o quanto isso reflete no nosso bolso, né? Então, a ideia dessa apresentação é partir dessa maneira. E aí eu elaborei uma apresentação que eu fiz ontem aqui na reunião do sindicato no IFG Lusiânia, e vou, de maneira resumida, tentar apresentar ela para que eu possa, ao final, mostrar umas tabelas com alguns cenários, tanto para os professores quanto para os técnicos do IFG, de quanto a gente vem perdendo mensalmente e, consequentemente, anualmente, por não ter reajustes, e mesmo quanto a gente perderia com eventual reajuste. A ideia realmente é mostrar para vocês quanto a gente está perdendo e que isso possa nos ajudar a ser mais um fator, né, nessa briga pela greve. Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês a tela para eu poder mostrar, então, o que eu preparei aqui para nós. No momento inicial, falando sobre nossas perdas, eu acredito que vocês já estejam vendo, se eu puder receber um feedback se a tela está aparecendo para vocês. Eu não recebi nenhum comentário, fico com medo de iniciar e não ter. Parece que sim, apertei o Alt Tab aqui. Então, a ideia da apresentação, como eu falei, a gente vai falar das nossas perdas inflacionárias. Então, no primeiro momento, tentar dizer o que é inflação, quanto a gente perdeu percentualmente, como o sindicato chegou no pedido feito inicialmente de 19,9%, e depois passar para as planilhas efetivamente mostrando nossa perda em dinheiro, tá bom? Então, eu começo dizendo o que é uma inflação, né? Então, assim, a gente sente, mas, né, efetivamente eu fui atrás de informações, e junto ao IBGE, então, a gente percebe que, de acordo com o IBGE, né, a inflação é o nome que a gente dá ao aumento de preços, né, de produtos e serviços, tá bom? Ela é calculada, né, pelos índices de preços, que são também chamados índices de inflação. E para isso o IBGE usa dois, né, dos principais índices considerados no Brasil, o IPCA, que é o oficial, e é baseado neles que a gente faz as contas das nossas perdas, e um outro chamado o INPC, tá bom? Para que servem IPCA e INPC, tá bom? O propósito de ambos é o mesmo, né? Medir a variação de preços de uma determinada cesta de produtos e serviços consumidos pela população. O resultado mostra, então, se esses preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro, né, após essa análise. E a cesta é definida pelo pesquisa de orçamentos familiares, que o IBGE propõe, entre outras coisas, verificar o que a população consome, o quanto do rendimento é gasto em produtos como, por exemplo, arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, combustível, entre outros, tá bom? Esses índices levam em conta não apenas a variação do preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias, tá bom? E qual a diferença entre IPCA e INPC? A gente vê que aqui é justamente o termo amplo, né? O INPC é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor, enquanto o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Então, como falei, a diferença está no termo amplo, e justamente esse amplo é porque engloba uma parcela maior da população. Ela aponta a variação no custo de vida médio das famílias que possuem renda entre 1 e 40 salários mínimos, tá bom?
Esse INPC ele se restringe às famílias com uma renda menor, entre 1 a 5 salários mínimos, né? E uma observação é que esses grupos são mais sensíveis às variações dos preços, né? Pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como comida e transporte, ok? Então, por que a gente fala tanto IPCA e como ele é calculado, tá bom? Então, mensalmente, o IBGE faz um levantamento em algumas áreas urbanas do país, coletando preço de 430 mil preços em 30 mil locais, tá bom? Esses preços são comparados com o mês anterior, resultando num único valor, que é o que a gente chama o IPCA do mês, tá? Aqui um parêntese, que quando a gente fala sobre inflação, a inflação muitas vezes, assim, ela reflete, esse termo amplo, ela reflete uma inflação média da população, tá? O que a gente precisa levar em consideração é o nosso padrão de vida, o tipo de gasto que você tem. Por exemplo, se você tem filhos em idade escolar, você tem talvez uma inflação maior do que a média apresentada, ou se você está em uma idade mais avançada e seu plano de saúde sofre um reajuste maior. Então, a inflação ela não é algo fixo, ela também varia de pessoa a pessoa. Tá bom? Então, sobre o poder de compra, já para poder puxar um pouquinho para as nossas perdas, né, que vem acontecendo ao longo desses últimos anos. Tá? Se o nosso salário, né, sofre um reajuste menor do que o IPCA ao longo do ano, o nosso salário naturalmente perde poder de compra. Né? Se houvesse o reajuste empatado com a inflação, o nosso poder de compra se manteria. E se a gente tivesse um aumento acima do IPCA, o nosso poder de compra aumentaria. Isso é importante porque quando eu for falar ali na frente, mostrar as planilhas, né, para refletir sobre as nossas perdas, as contas todas que eu apresento são baseadas num programa chamado Calculadora de IPCA do IBGE, mas são sempre baseados em apenas empatar ao nosso poder de compra, ou seja, não ter ganhos reais em relação à inflação, tá bom? A gente poderia pensar em cenário de, olha, queríamos ter um ganho, né? Então a diferença seria maior, mas a conta é sempre para empatar, tá bom? Então, como eu falei, a calculadora de IPCA, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para que o sindicato possa divulgar. Vocês podem consultar clicar sobre o link do calculador de IPCA e verificar realmente o que eu tenho falado aqui. É importante que vocês façam isso. Tá? Ela permite, então, atualizar um valor pela variação do IPCA entre duas datas, tá bom? Através desse cálculo, é possível simular, então, a correção de uma quantia numa determinada data, usando, né, o índice de preço, e saber quanto deveria corresponder na outra data. Então, de maneira resumida, vamos supor, você tem R$1.000 numa data passada e quer saber quanto ele deveria valer numa data atual. A calculadora faz isso baseado no índice do IPCA para a gente, tá bom? E foi baseado nisso que eu vou mostrar umas contas já para a gente, tá? Eu coloquei aqui uma tabela salarial dos professores, né, EBTT, e peço desculpa aos técnicos, eu vou apresentar ela na planilha do Excel, mas não deu para colocar porque é muito grande, tá? Mas só para a gente ter uma noção de que os valores que eu estou tirando realmente são fidedignos. Eu vou apresentar contas inicialmente sobre professores doutores ou mestres mais RSC3 de entrada inicial, D11, tá bom? Então, sobre as nossas perdas acumuladas, no período de agosto de 2019 a abril de 2022. Então, por que agosto de 2019, né? É a data do nosso último reajuste, tá bom? Nós tivemos 4% de reajuste em agosto de 2019, ainda fruto de uma greve anterior. Então, as perdas eu tenho calculado desde então. No caso, abril de 2022 e não maio de 2022, que é o mês que nós estamos, é porque o último índice oficial apresentado pelo IBGE da inflação é referente a abril de 2022, tá bom? Então, um docente ou uma docente, doutor ou doutora do ano, né, que ingressou em 2019, tem sua remuneração, né, inicial R$ 9.616,18. Né? Enquanto a calculadora do IPCA mostra que a inflação desse período, né, acumulada é de cerca de 25%, 25,14% para ser exato. Tá? Uma correção simples, como eu falei, para não haver ganho, apenas para empatar, mostra que esse salário de 9.616 deveria ser pelo menos, né, então, 12.033,69. Isso dá uma diferença mensal de R$ 2.417, tá bom? Uma conta similar, para um professor D31, mostra que o seu salário que travado, então, desde 2019 em 11.812,
deveria ser corrigido para 14.766, tá? Uma diferença de quase R$3.000, 2.966,55. As contas aqui, gente, que eu faço, em parênteses, são sempre brutas, tá bom? Não leve em consideração o nosso desconto de imposto de renda, nem INSS. A gente tem servidores com 3 tipos diferentes de aposentadoria, né? Então, se uma pessoa paga a pensão alimentícia, tem mais ou menos dependentes, existe uma diferença enquanto você desconta no seu INSS, no seu imposto de renda, perdão, todo mês, tá bom? Então, esse é sempre bruto, mas você pode pensar de maneira simples, né? O seguinte: nós recebemos mais do que 50% desse valor líquido. Então, pelo menos metade desse valor líquido viria mais para você mensalmente, tá? O mesmo argumento com o professor, né, doutor D41, então peguei as classes iniciais, mostra que o salário deveria subir, então, de 16.591 para 20.763, tá bom? Uma diferença bruta de R$4.171, tá? Isso em um mês. Depois, a tabelinha na frente, eu vou mostrar isso num ano, para a gente ter um reflexo maior com todas as nossas níveis, né, do D1 ao titular e também para os técnicos, tá bom? Tem um cenário similar para os técnicos, tá bom? Só que a situação deles é pior do que a nossa. Os técnicos tiveram seu último reajuste em janeiro de 2017, né? E aí, seguindo essa calculadora do IPCA, a inflação do período acumulado é de mais de 33%, né? É 33,65%. Então, um técnico, os técnicos têm diversas categorias, tem A, B, C, D, e atualmente a gente tem feito concursos para D e E, né? Nível médio D, nível E superior. Então, as contas que eu vou mostrar aqui inicialmente são só para essas classes, senão a apresentação ficaria muito longa, tá? Então, um técnico administrativo, né, de nível médio, no primeiro nível, então P17 inicial, tem desde 2017 seu salário travado em 2.466, né? A inflação mostra que para esse técnico ele deveria ter seu salário corrigido para 3.270, né? Uma diferença de R$823 mensal. Tá? Entretanto, esses técnicos eles podem fazer outras qualificações, por exemplo, de nível médio pode completar uma graduação, tem uma especialização, um mestrado, um doutorado, e a gente tem uma tabela onde mostra, né, a coluna da esquerda o ano de 2017, da direita 2022, mais à direita ainda a diferença mensal, né? Então, por exemplo, um técnico que tem especialização, que hoje recebe, né, inicialmente 3.181, deveria ter esse valor corrigido para 4.251, uma diferença de R$1.070 mensal. Então, vocês podem observar essa tabela aqui, em todas elas, né, chegando no caso de doutorado, dando a diferença de R$1.440 mensal. Então, muito grande uma perda, né? Os técnicos de nível superior, então, portanto, nível E, eu cortei um pouquinho a apresentação, já mostrei a tabela aqui direto, a gente percebe, então, que, né, com a graduação tem salário inicial 4.180, quando hoje deveria ter pelo menos 5.587, tá? E a diferença começa em 1.406, tá? Isso para o primeiro nível, né? Entrou como nível superior hoje ou em data mais recente. Esse mesmo técnico ou técnico, se tiver, por exemplo, um mestrado, tem uma perda mensal de 2.138. E se tiver um doutorado, R$2.461 mensal, tá bom? Então, como o nosso sindicato chegou em 19%, que observem que é menos do que o que a inflação que eu falei aqui atrás, certo? Para os técnicos, 33%, e para os nossos professores, 25%, tá, por cento, né? Como que o sindicato chega em 20%, que é o pedido que é travado no final de ano de 2021, né? Então, a gente tem essa tabelinha aqui com a inflação dos anos de 2019, 20 e 21, do período, então, do governo Bolsonaro. A inflação oficial para o ano de 2019, 4,31%, de 2020, 4,52%, de 2021, 10,06%. Observe que uma soma rápida, se a gente só somasse, né, daria 18,89%, mas a inflação não funciona assim, esses índices são cumulativos, tá bom? Você não soma esses valores para obter o resultado final, então eu quero mostrar para vocês como a gente está fazendo esse pedido, e é um pedido que, como eu mostrei nos slides anteriores, está abaixo do que deveria ser a realidade, tá bom? Então,
Para um exemplo bem simples, eu considerei R$1.000, tá bom? E você pode pensar em fatiar os seus salários em contas de R$1.000. Ficaria muito complexo escolher um salário de um professor, de um técnico. Então, eu peguei uma quantia simples, R$1.000. A gente vai ver o que acontece com essa diferença ao final desses 3 anos, tá bom? E como eu falo aqui, se você pode repetir esse valor para essa conta para qualquer valor, né, dado, tá? Você pode pegar o seu salário e repetir essas contas que eu vou apresentar aqui, trocando 1.000 pelo seu salário, por exemplo, você vai ver que o percentual é o mesmo, tá? Então, a inflação do ano de 2019 é de 4,31%, né? Ao final de 2019, gente, então, por favor, desconsidere, é o mal da matemática, tá? Mas eu deveria ter 1.000 mais 4,31 vezes 1.000, certo? Isso, a continha, significa que nesses R$1.000 deveria ter um acréscimo de R$43,10. Isso significa 4,31%. Tá? Seguindo esse exemplo, ao final de 2020, seu salário não deveria ser mais 1.000, mas sim 1.043, tá bom? A ele somaria-se 4,52%, resultando num total de R$1.090, tá? Esses R$1.090 então, significa que, né, em relação ao salário original, deveria ter um acréscimo, né, de R$90. Então, você está falando de 9,3%, 9,03% ou 9,025% para ser exato. Então, você somou 4,31%, 4,52%, não dá 8% de inflação, mas sim um pouquinho mais de 9%. Tá? E se a gente repete o processo para 2021, a gente chega, então, que aqueles 1.000 em 2019 deveriam virar 1.199 hoje, ok? 0,93. Essa diferença, e eu peço que, por favor, desconsidere que eu digitei errado, não é 119, mas a diferença é 199, corresponde, então, ao que o sindicato, né, pede hoje como sendo 19,99%, e que eu acho que a gente deveria pedir um pouco mais, como as contas anteriores mostram, tá bom? Mas o pedido foi travado em dezembro de 2021, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês, seguindo o mesmo método da calculadora do IPCA, algumas projeções levando em consideração uma projeção otimista sobre a nossa inflação para esse ano, né? Que é o que tem de oficial. Tinha de oficial até ontem, na verdade, hoje, um pouquinho antes de vir para essa apresentação, a gente viu que subiu para 7,9, mas aqui está com 7,89. Tá? E a gente vê que nossas perdas ainda se acumulam mais ainda, tá bom? Então, seguindo a Agência Brasil, a projeção para a inflação do Brasil até a data de 2 de maio, então corrigida hoje para 7,9, era de 7,89. Tá? E a inflação do mês até o mês de abril de 2022, deste ano, é de 4,29. Que a gente, por exemplo, vou falar que dos últimos 12 meses a inflação passou de 12% e tudo mais. Então, eu considerei o que foi os 19,99 acumulado, então de 2019 até 2021, e a conta das inflações, né, do mês de janeiro até o mês de abril desse ano resulta em mais 4,29%, tá bom? Para a gente, só deste ano, tá? Supondo que fosse possível, né, que esse suposto reajuste realmente que o governo ofereceu fosse dado para a gente, né, de 5%, e que a inflação realmente não vai superar esses 7,89 estimados, já superou na data de hoje, né, as perdas salariais docentes ficariam na casa de 18,6%. Tá? E essas contas que eu fiz são baseadas no método apresentado da calculadora do IPCA, só a calculadora te trava até a data de abril, então eu fiz tudo por uma planilhazinha. Tá? Se não houver nenhum reajuste, né, as perdas docentes chegam a casa de 24,5%. Tá? Para os técnicos, né, a situação é pior. Né? Havendo um reajuste de 5%, as perdas deles, só no período aí no caso de 2017 até 2022, porque é o último reajuste deles, as perdas são de 31%, quase 32%, 31,7%. Né? Havendo um reajuste de 5%. Não havendo esse reajuste, as perdas beiram 40%, né? São 38,28%. Né? Uma perda gigantesca, tá bom? Cenários, né? Aqui, docente, né? Sem um reajuste, como eu apresento essas contas que eu falei lá atrás, né? E ainda aqui eu fui, entre aspas, advogado diabo contra nós, docentes, porque nós tivemos, ainda sem considerar as perdas docentes ocorridas dos anos de 2014, 15, 16, em 2019 a gente teve um reajuste de 4%, tá bom? Então, essas contas que eu digo 24,48% aqui no final, elas levam em consideração esse reajuste de 4%, tá bom? Por exemplo, se alguém tiver curiosidade, pode abrir
no Sinasef, no sindicato, você encontra as nossas perdas nos últimos 10 anos, e aí o cenário é muito pior, né? Porque daí, se a gente deve, de fato, considerar esses 4% de reajuste, nós devemos considerar as perdas dos outros anos, né? E aí tem níveis, e lá é bem detalhadinho, você vê que a perda passa de 90%, tá bom? Então, 100% significaria dobrar o seu salário, quase isso, né? Ok? Então, supondo IPCA de 7,89, as perdas batem quase 25%, 24,48%, tá? Havendo o reajuste de 5%, as nossas perdas, então, ficam em 18%, tá? Para os técnicos, então, não há reajuste nenhum desde 2017, né? Então, as perdas são em 38,28%. E para os técnicos com reajuste de 5%, as perdas de 31,69%. Tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês uma planilha resumida, tá? Porque assim, a gente fala, olha, sua perda é de tantos por cento, sua perda é de tantos por cento, mas o que significa essa perda de tantos por cento, certo? O que significa para a gente em dinheiro, né? Efetivamente, certo? Então, eu tenho cerca de 9 minutos ainda para poder finalizar. Vou tentar dividir um pouco para os professores, um pouco para os técnicos, para a gente ter uma noção, tá? E aí, assim, aleatoriamente, eu vou, por exemplo, filtrar, vou mostrar, por exemplo, o que acontece com a classe D31. Você já cumpriu, D3, perdão, você já cumpriu o seu estágio probatório, você é professor. A coluna de azul mostra quanto deveria ser nossa correção pelo IPCA, para não haver nenhum ganho. A coluna em branco é o quanto a gente recebe hoje, e aqui a diferença mensal e anual. Para o professor que tem apenas a graduação, a diferença parte de 18 mil e chega a 20 mil se você for no último nível, em D34, tá bom? Mas, por exemplo, se você é doutor, um doutor D31 tem perda anual bruta de R$40 mil, R$40.057. Um professor D34 tem perda de 45 mil anual, tá bom? Se você ampliar essa planilha aqui, você vai ver que um titular perde quase R$70 mil no ano, até a data de abril de 2022, tá bom? Bom, o que aconteceria em 2023 se nós não tivéssemos nenhum reajuste, tá bom? Então, só projetando aquela IPCA supostamente otimista de 7,89, tá? Então, eu travei de novo em D3 e eu vou considerar, para efeito de exemplo, doutor, tá bom? É um professor D31 doutor perde hoje R$46 mil, enquanto um D34 perde R$52 mil no ano, tá bom? Como eu fiz essa conta no ano, para deixar claro para vocês? A diferença mensal é claro, né? É quanto o IPCA seria corrigido para a gente não ter nenhum lucro, né? Então, por exemplo, um professor doutor D34 deveria ter um salário de 17 mil, e nesse momento tem de 13 mil, certo? Bruto. Aqui eu estou falando só para professores DE, a conta é parecida se você for 40 horas ou 20, basta multiplicar seu salário por 1,2946, tá bom? Está aqui a planilha no canto, a gente pode depois disponibilizar para vocês. A diferença anual, gente, o professor tem 13 salários, né? E as férias são metade, né? É um terço de 45 dias, 15 dias. Então, é 13 vezes e meia essa diferença mensal. Então, você está falando de perder 52 mil no ano. Enquanto, né, se a gente ampliar a planilha, um professor titular deixa de receber, e é importante que essas perdas fiquem bem claras, tá? Não é que foi cortado o nosso salário, foi deixado de ser reajustado. Um professor titular, já próximo, então, provavelmente, de sua aposentadoria, ou caminhando para isso, perde R$81 mil no ano. Enquanto alguém que ingressa, né, sendo doutor, perde hoje R$38 mil no ano, tá bom? O que aconteceria com essa mesma tabela se os docentes tivessem um reajuste de 5%, né? Se os docentes tivessem um reajuste de 5%, aí eu, como eu falei, vou fixar aqui em doutor, tá? Só para ficar claro, então, de branco é o que é hoje, de azul seria, então, a correção, então, a primeira correção da RT, lá atrás eu já deixei a correção do vencimento básico, aqui, de fato, então, eu vou ocultar para ficar mais claro para a gente, esse de branco é o quanto seria hoje se houvesse uma correção de 5%, tá bom? Projetando a perda comparada com o ano que vem,
seria amenizado, tá certo? Mas ainda assim, um professor titular perderia 67 mil, enquanto um professor inicial, com doutorado, deixa de receber 31 mil no ano, tá bom? É uma perda significativa, né, em todos os níveis, tá bom? Então, assim, muito dinheiro. Uma comparação resumida, tá? Você pode depois olhar essa tabela com calma, em todos os seus níveis, sendo, por exemplo, graduado, mestre ou doutor. Eu ocultei a planilha de especialização, só por efeito de ilustração aqui, deixar tudo numa tela só. Mas você vê que as nossas perdas partem... quem perde pouco, perde pelo menos 11, 12, 15 mil reais no ano tendo uma graduação, e um doutor titular perdendo na casa de 80 mil ao ano, tá bom? Para os técnicos, então, a situação piora um pouco, tá bom? Tem a tabela completinha dos técnicos aqui, mas aí, como é muito grande, eu falei que eu ia fixar algumas delas, né? Então, eu deixei só os níveis D e E, inicial e final do nível D e do nível E. Um técnico que tenha, então, a sua titulação mínima, certo? Então, nível D só tem o ensino médio, nível E só tem a graduação, as perdas partem de 10 mil para esse técnico com apenas a graduação, e em último nível chegam a 18 mil. Enquanto um técnico ou uma técnica que tenha apenas a graduação, né, de nível E, suas perdas partem de 18 mil e chegam a casa de 37 mil no ano, tá bom? Essa diferença anual, gente, para os técnicos é sutil em relação aos professores, porque eles também têm 13 salários, só que as férias são 1/3 do salário integral, né? Não é de 45 dias como a nossa, é de 30 dias, né? Então, essa diferença anual é 13,33, né, da diferença mensal, tá? Bom, algo parecido acontece para a graduação, né? Na graduação, então, no caso aqui, o que acontece são para os técnicos de nível médio, que têm a graduação na área direta, suas perdas partem de 13 mil ao ano, chegando a 22 mil em último nível. Está lá perto de aposentar, está perdendo. Tá bom? E aqui eu deixei, para efeito de ilustração, apenas a graduação na área direta. Existem as contas para a área direta, mas a gente tem um tempo bem reduzido, até peço desculpa por todo esse atropelo. Tá? Na especialização, na área direta, um técnico de nível D perde, né, inicialmente perde 13 mil, e em último nível de sua carreira, perde 21 mil ao ano. Enquanto um técnico de nível superior perde, né, parte com suas perdas de 22 mil, chegando a 44 mil no final do ano, né, em um ano, né, perdido. Para um mestrado de nível D, parte de suas perdas de 15 mil, chegando até 25 mil em último nível de carreira. Enquanto um técnico ou uma técnica de nível superior que tenha mestrado tem perdas anuais na casa inicial de 26 mil, finalizando o ano com 52 mil de perda, tá? Em último nível, P49. Se for doutorado, olha só, observa, as perdas partem de 17 mil e chegam a 60 mil reais, né, de nível E, último nível, né, 60 mil ao ano, tá? O que aconteceria com esses mesmos técnicos se eles tivessem sem reajuste para o ano de 2023 e projetando IPCA na casa de 7,9, como eu falei ali atrás para vocês? As perdas seriam maiores ainda, tá bom? Então, com a titulação mínima, as perdas partem de 12 mil para um técnico, né, de nível médio, chegam em 42 mil ao ano para um técnico de nível superior. Só com a titulação mínima. Se a gente passa para a graduação na área direta, os técnicos de nível médio perdem de 15 mil a 25 mil a um ano. Observe que eu estou só arredondando, né? 15 mil, sempre jogando para baixo, tá bom? Então, assim, tenha a noção que mais de 50% desse valor seria líquido para você a um ano, para que não houvesse nenhum ganho, tá bom? Só para empatar a inflação do período. Com a especialização, os técnicos partem de perda de 16 mil, batendo 55 mil em um ano. Com mestrado, as perdas partem de 18 mil e chegam a 64 mil ao longo de um ano. E com doutorado, parte de 21 mil e chegam
a incríveis 74 mil de perdas no ano. O técnico está lá para aposentar, com plano de saúde sendo reajustado de forma absurda, perdendo 74 mil. Se houvesse esse reajuste de 5%, né, para eu poder encerrar a apresentação, observe que a situação ameniza, tá bom? Assim como a dos professores ameniza um pouco, mas a gente tem perdas iniciais, tá bom? De 10 mil reais ao ano. E em última análise, para doutorado, eu vou passar para o livro aqui que eu já estou para estourar meu tempo. Em última análise, chegam a 64 mil reais, mesmo havendo o reajuste de 5%, tá bom? Então, se comparar com sem reajuste, a perda, o ganho, entre aspas, é de 10 mil, né? Então a gente deixa de perder, né? Os técnicos, nesse caso, deixam de perder 10 mil reais no ano, tá bom? Tem essa mesma planilha que eu fiz para os professores, eu fiz para os técnicos em todas as titulações, então se depois você tiver interesse de ver qual é o seu piso, qual a sua graduação, se é direta ou indireta, essa planilha está bem completinha, tá? Eu peço que verifiquem as contas, se for do interesse de vocês. A gente pode atualizar sempre com a projeção do IPCA, mas em nenhuma situação a coisa fica boa para o nosso lado, tá bom? Meu intuito com essa apresentação, eu vou, então, voltar aqui para a tela, para que vocês possam, ou que eu possa ver vocês, ou vocês possam me ver. Eu vou parar de partilhar a tela. É realmente indignar, tá? Quando eu falo, né, nós, seres humanos, pelo menos, mesmo eu sendo da área de matemática, quando eu falo que eu perco 10%, 20%, 30%, eu não entendo o que é isso, certo? Quando eu mostro para vocês, de uma forma ou de outra, quanto é mensalmente essa perda, então isso dá um reflexo muito grande. A ideia é realmente indignar e mostrar que existem, sim, de fato, vários motivos, tá bom? Eu fiz questão de falar dos motivos financeiros sem olhar esses percentuais, valor absoluto perdido, tá? Existem motivos políticos, diversos motivos para a gente estar em greve, mas talvez esse tenha sido um momento, né, nos últimos 10 anos, certamente é um momento onde as nossas perdas são, assim, incalculáveis. Então, isso você pode pensar sobre o seu padrão de vida, sobre a sua forma de trabalho, o reflexo, o impacto é muito grande, tá? Eu vou parar por aqui, vou agradecer, vou pedir desculpa essa questão da apresentação da planilha e espero que não tenha agradado, mas de fato desagradado vocês com essa exibição, né? Para que a gente tenha consciência que motivos existem e são muitos os motivos para uma grande greve, tá bom?